Olá, amado e amada. Faz tempinho, né, que eu não apareço por aqui, mas a gente fica tentando estudar meios de falar a verdade sempre, sem machucar tanto as pessoas que insistem em viver no anonimato, viver culpando os outros. E eu já disse que esses tipos de pessoas a gente coloca que nem nos filminhos de videogame antigamente, lembra? Os NPCs, os boots. O que é NPC, Maristela? O que é boots? As pessoas, às vezes, que servem, assim, às vezes, que dá. Aonde fica tal lugar? Às vezes ela nem sabe. Às vezes o lugar que está perguntando fica na rua dela mesmo e ela nem sabe te responder. É um boots, um NPC, né? Que ela tá fazendo ali no dia a dia só o básico e perde muito tempo em fofocas. Fica lá fofocando, falando mal, às vezes, da família, falando mal de um irmãozinho, porque o irmãozinho foi, ele não foi. Eu sempre trabalhei, continuo trabalhando ainda, prestando serviço para várias empresas, e o empresário bem-sucedido, ele sofre muito com a família, né? Porque ele tenta empregar a família, ele tenta ajudar de todas as formas, mas aquele irmão que não venceu como ele venceu, vai sempre falar mal dele para os outros funcionários, vai falar mal para você que é a psicóloga da empresa, vai falar mal porque ele não fez isso, ele devia fazer isso, é por causa disso. Está sempre dando palpites, assim, como assim no hospital psiquiátrico, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital psiquiátrico. Então, aquele que está comprometido com a doença dele, então toda hora ele quer falar com o diretor, ele quer reclamar disso, ele quer reclamar daquilo, ele quer falar mal da família também, ele quer falar mal não sei de quem, não sei de quem. Então, essas pessoas, elas perdem muita energia falando mal dos outros, falando da vida dos outros, fazendo fofocas e esquecem de viver a própria vida, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre a doença é uma escolha, né? Vamos colocar aqui que hoje nós vamos falar sobre um aeroporto espacial. A doença realmente é uma escolha? Vamos conversar aqui sobre isso. E junto a gente vai falar um pouquinho sobre o filme que está agora na mídia, na boca de todas as pessoas inteligentíssimas mais sábias do planeta, que, que é o filme de O Dia D, né? O Dia D, o Discover, né? O que é o Dia D, Marista? O que é Discover? Para quem não sabe inglês, é a descoberta, o Dia D, quer dizer, o Dia da Descoberta. E de uns diretores, digamos que se não for, é um dos mais, se não for o mais famoso no mundo, que é o Steven Spielberg. E ele é norte-americano, mas ele é de uma origem judia, né? Então, ele nesse filme ele fala muito sobre o que está acontecendo, né? A gente viu aí o caso do Michael na televisão. Não, ele armou, não é verdade, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, é verdade, né? Assim como o ET lá de Varginha também é verdade. Vai acontecer cada vez mais a aparição desses nossos vizinhos, né, extraterrestres, que extraterrestre, nem sei se o termo é certo falar, porque assim, a maioria já está aqui conosco e trabalham, de certa forma, disfarçados em todos os tipos de profissões e poderes, né? E esse filme mostra muito, né, que realmente eles vão se achegar cada vez mais. Por que não se achegam, Maristela, de uma vez por todas? Porque a verdade assusta. A verdade assusta. Vai assustar muita gente, né, que vai para a igreja, dar seu dinheiro, orar, rezar, e vai descobrir que aquele Deus não é o Deus verdadeiro, vai descobrir muitas coisas que vão, né, vão descobrir muitas coisas na política. Então muita gente não vai aguentar, muita gente não vai aguentar, porque assim,
Eu vou conseguir ver o que você pensa. Quer dizer, hoje eu já tenho essa sensibilidade muito forte de estar com uma pessoa, não precisa perguntar nada para ela, porque eu estou sentindo a vibração. Como o jogo ontem, vamos falar do jogo ontem, do Brasil com Marrocos. Você sentia os jogadores do Brasil totalmente numa frequência baixa, eles estavam totalmente com medo, inseguros. O que estava mais ali acordado e fazendo o jogo quase que sozinho, tipo um Pelé, era o Vini Júnior, né? Então, você vê assim, no começo o Marrocos estava se achando, conseguiram. Depois enfraqueceram depois do gol. E o Brasil não conseguiu sair lá muito ali, porque o seu Vini não vai no gol e não faz, vai ficar passando a bola, não tinha feito esse gol também, porque o Brasil estava numa frequência baixa. Nessa tipo de frequência, o Brasil não ganha, de jeito nenhum, né? E então já houve outros jogos aí, e a gente vê que os Estados Unidos está muito forte no jogo. Então, nossa vida, ela vira em torno de frequência, Eu vou criando a minha realidade dependendo da minha frequência, né? Da minha frequência, eu vou criando coisas boas ou coisas ruins para minha vida. Então, a gente tem que parar de se enganar, né? Não se engane. O mal, ele faz muito barulho. O mal faz escândalo, né? Quando eu falo que o mal faz muito barulho, faz escândalo, são aqueles infelizes, né? Coleguinhas infelizes ou vizinhos infelizes, que aquele som alto, né? Aquele som alto, eu tô sempre falando que isso é ridículo, né? Aquele som alto ou tirando sua privacidade, o cara pula até o muro para ir lá atrás de você. Então, não se engane, o mal, em todos os sentidos, ele faz muito barulho. Onde tem barulho é o mal. Ele faz escândalo, né? Pessoas do mal fazem escândalo. Já o bem, ele é silencioso. O bem não tem que provar nada para ninguém, né? O mal tem que provar. E você pode ver que a mentira, todo mundo acredita instantaneamente. Ai, não é, né? Ele não viu uma nave, o Michael não viu uma nave, né? Uma nave. Então, na mentira, todo mundo acredita instantaneamente. A verdade, você tem que ficar ali provando todo dia, né? Frequência, quando ela é real, não precisa convencer ninguém, né? Ela chega, né? Ela chega. Então veja, a doença, ela provém do corpo emocional, mental, desequilibrado, né? A doença ali, para ela chegar no físico, no nosso físico, nós vibramos no campo astral e aí ela desce para o físico, né? E esse campo pode ser assim, uma força que moveu contra alguém do passado, né? E isso aqui é muito interessante estar falando, porque assim, existem doenças que realmente não vão ter cura. Porque é o câncer? Não. Existem cânceres que vão ter cura e cânceres que não vão ter. Quando você está ligado ao mal do passado que você fez muito grave para muitas pessoas, né? Então, você não vai conseguir se curar. Ou quando você até aceitou ficar com essa doença até o final da sua existência, para ajudar a achar a cura. Mas a cura, na verdade, ela está no emocional. Quando você está com um paciente e você não tratar dele a crença que está por detrás daquela doença, né? Então, eu vou lá, vamos supor, eu estou com um caso com uma pessoa que está lá presa, eu vou lá ter relações sexuais com ele, eu engravido, e quando essa pessoa sai, essa pessoa não quer assumir o filho, essa pessoa não me quer. Então, veja, eu posso ter um tumor muito sério no intestino, porque eu não deixo ir. A raiva, o ódio está ali presente em mim, né? Então, se eu não tirar essa crença de que isso é uma lição para mim, como é que porque eu fui lá, eu servi para satisfazer a sexualidade dele na prisão, agora ele não me quer. Veja, nós não podemos se apegar em ninguém. Se eu vou na prisão transar
com uma pessoa que está presa, eu tenho que ter a ciência que eu estou indo porque eu quero. Porque eu quero. Agora, esperar que essa pessoa vai depois me recompensar porque eu fui lá servir ela sexualmente na prisão, isso não vai acontecer. Então, eu preciso dessa lição. Para quê, Maristela? Para aprender a desapegar. Mas eu sou famosa. Como que ele faz esse desprezo comigo? Não interessa quem você é. Você tem que aprender a desapegar. A gente vê muito isso nas doenças de pessoas muito ricas, né? Você vê assim que uma pessoa muito rica vem se tratar com a gente, já tentei de tudo, e esse aqui agora é a porta que eu estou batendo, né? Porque disseram que você é uma psicóloga diferente, que você é uma terapeuta diferente, então eu estou aqui, é a última porta que eu estou batendo. Mas o cara é muito rico, já tentei de tudo com o meu dinheiro e não consegui, vou tentar isso daqui. Então você vai ver que o cara tem uma crença, e a crença que ele tem é que ele foi ficando rico para compensar o vazio que ele sentia de si mesmo. É falta de si mesmo. Quer dizer, ele não gosta dele mesmo. Quando a pessoa não gosta de si mesmo, pode ser o dinheiro que for, não vai conseguir cobrir esse vazio que está lá dentro. Então, quando ele descobre essa crença de que o que está trazendo a doença, que está levando ele à morte, cronicamente, um câncer, ele vai descobrir que até o dia de hoje ele não se amou, ele não se ama, ele tenta se compensar através do dinheiro, né? Assim como vizinhos tentam se compensar o vazio dele com barulho, tirando sua privacidade. Então são pessoas vazias, né? Ou pessoas que se acham, se enchem de tatuagens, no pescoço, no rosto, se enche de tatuagem, porque ela não consegue olhar e ver ela. Ela não consegue olhar e se ver e se aceitar. A pessoa não consegue se aceitar, né? Não consegue se aceitar. Então, quando eu falo assim, que um aeroporto espacial, porque assim, a limpeza está sendo feita no planeta. Vai ser feita? Não está sendo feita. Não é porque você tem dinheiro, porque você frequenta a igreja, porque você frequenta aquela determinada seita, porque você faz sacrifício ou não. Não tem nada a ver. A separação é por sintonia. Sintonia, não é por religião, né? Então, se você não transmuta essa memória, essa crença que você está carregando, a doença não tem permissão para ir embora. A doença não tem permissão para ir embora, né? Então, a doença, ela é um professor. Maristela, o que foi a pandemia que matou um monte de parente meu, né? E é um professor. É um professor que vai morrer, porque assim, por que algumas pessoas pegaram e voltaram para a vida? Né? Porque a pessoa está lá, ela fala, não quero morrer mais, porque a pessoa pede, está pedindo, que fala que a vida não é boa. Então, o vírus vai achar ela por sintonia. Daqui a pouco ela fala, não quero morrer mais, não quero morrer, não, já aprendi, professor, já aprendi a lição. Vamos passar de ano eu aí, que eu já aprendi a lição, e eu não quero mais morrer, né? Então, a pessoa se cura da pandemia. E outros vão entrar, vão ser entubados e não sai a sintonia, não quer viver, muito medo. E são pessoas que acham que controlam tudo à sua volta. Eu controlo tudo à sua volta, eu com um jeitinho, eu trago todo mundo ali no controle e ninguém controla nada. Ninguém controla nada, né? Então, porque a verdade, ela é incorrompível, né? Tudo os demais são, né? E então a doença provém do corpo emocional, mental desequilibrado. Não tem outra situação ali andando, né? Então, quem tem medo, né? Quem tem assim pessoas muito medrosas, quem tem medo não está preparado para conhecer a luz. É por isso que as aparições estão sendo lentamente. É por isso que agora esse filme vem para dar né?
para ver se você dá uma acordada. Tem gente que diz para mim que foi assistir o filme e teve crise de ansiedade dentro do filme, né? E pessoas que acham que estão preparadas para a verdade, porque quem tem medo não está preparado para conhecer a luz. O medo é uma frequência umbralina. O medo é uma frequência umbralina. Então, você ter um pouco de medo em certas situações é louvável. Mas um medo, quando ele se torna uma fobia, né? É uma frequência umbralina. É do mal. Você está numa frequência baixíssima, você está numa frequência umbralina. E então, o medo você não expande. Pessoas muito medrosas não expandem. Você pode ouvir empresários, terapeutas, todas as pessoas são bem-sucedidas, elas têm um medo ali muito mínimo que é sadio. Do resto, elas estão sempre tentando coisas novas. Né? Toda vez quando eu entrei com terapia de regressão de memória, você entra com uma hipnose, entra com a transpessoal, né? Ai, você vai perder o seu CRP, você vai perder porque a psicologia... Não, mas se não tiver o corajoso, não tiver o louco, a pessoa, ela se tornou... Ela é, de certa forma, louca quando ele vai lá criar o primeiro avião, quando ele vai fazer um avião se manter ali no ar, quando ele andávamos de carroça, vai andar no carro, todo mundo, não, por que se a carroça não paga, não seja fica judiando do cavalo? E aí ele não escuta ninguém, até que ele cria, e o progresso vai chegando através dos chamados loucos, dos corajosos, né? Porque a coragem é uma frequência altíssima, né? Então, então, portanto, assim, hoje, se você sofre, o sofrimento é uma escolha, né? Coloco ali, o sofrimento é uma escolha, claro que é uma escolha. A pessoa vai lá, ela prefere se tatuar da cabeça aos pés, se ela não tiver dinheiro para pagar, porque isso também é caro, além de fazer um mal danado, e tem gente que morre fazendo isso também. Então, ao invés de ela gastar o dinheiro numa terapia, não, a terapia é cara. A terapia é cara, né? Mas a tatuagem não é cara. Então, o que acontece? São pessoas que ainda são boots, são NPCs, pessoas que acham que se enfeitando por fora, ela vai embelezar a alma dela, só por Deus, né? Então, portanto, o sofrimento é uma escolha com tanta solução. A pessoa vai na farmácia, eu quero tal pomada custa 44 e pouco. Ai, muito cara, não tem genérico? Tem, a genérica custa 10. A pessoa vai comprar a genérica, é para ela. E ela vai gastar, não vai querer comprar a melhor qualidade daquela pomada que ela vai usar, ou a melhor qualidade daquele remédio que ela vai usar. Mas ela vai no tatuador lá, né, no tatuador caro, e vai gastar para se tatuar inteirinha, para ver se ela consegue chamar atenção, né, para chamar atenção. Para que a pessoa faz isso? Está desesperada, né? Então, eu sei que muita gente aqui não gosta de mim porque eu falo disso, mas muita gente chega aqui e quando cai em si, ela vai lá, se ela tiver dinheiro, ela gasta muito, sempre muita dor para tirar as tatuagens do corpo. Porque ela começa a sentir envergonhada. Né? Tem gente que hoje, se tem a tatuada mais tampada, tenta tampar a que está tirando uma foto, né? Porque se sente envergonhada. Né? Porque quando você está muito vazio, você acha que se preencher dessa forma, para fora. Mas quando você começa a se encher por dentro, fica cheio de amor verdadeiro por si próprio, aí você começa a se sentir envergonhado. Né? De fazer coisas que são para sempre, que não tem meios de mudança. Então, portanto, o sofrimento é uma escolha, com tantos terapeutas bons hoje em dia, com tantas soluções, remédios, chás, o sofrimento é uma escolha, né? Você escolhe realmente ficar doente, né? Porque assim, nossa, eu tenho tanto dinheiro, por que o câncer me pegou? Vai fazer uma boa terapia que você vai ver que você nunca se amou. Nunca se amou.
Você foi cavando, 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 cavando para ficar muito rico, para tentar se amar, né? Porque se você andar na rua sem nenhum dinheiro que você tem, eu já tive paciente assim, que eu tenho um exercício que eu faço o paciente fazer na rua, né? Vários exercícios eu peço para fazer na rua. E quando ele volta, ele fala, eu me senti horrível. Horrível, porque eu chego aqui, né? Com uma BMW, com uma Mercedes, né? Com um carrão, e aí eu me sinto perante você. Mas quando eu fui andar na rua sozinho, eu vi que ninguém olhou para mim. Ninguém olhou para mim. Você disse que não era para mim falar com ninguém, mas nem dava para falar, porque parecia que eu era um mendigo, pulguento, que ninguém queria falar comigo, né? Aí ele vai se dar conta que ele não se ama, que ele sente um vazio enorme dentro dele. E por isso a doença chegou, a condição financeira cai, a pessoa tem inteligência para ir, mas ele cai. Aí depois da terapia, ele estava caído, ele sobe, ele não desce mais, ele sobe que nem um foguete. Porque ele aprendeu o que, Maristela, na terapia? Aprendeu a se amar de verdade. Essa é a crença que ele trazia, né? Não sou ninguém. Sem um belo carro, sem dinheiro, não sou ninguém, né? Então, a nossa consciência é a casa de Deus. Nossa consciência é a casa de Deus, né? E essa casa de Deus está ligada 24 horas, né? E você vê que eu gosto muito dos alemães. Os alemães, eles nunca foram ligados a crenças alguma. Os alemães não são ligados a crença nenhuma, não tem crença nenhuma. Você vê que Nietzsche, o famoso filósofo lá, Nietzsche, era da área alemã, com mente muito aberta, né? Então, cada palavra que nós falamos, criamos um campo de força e que ecoa totalmente no planeta, né? Então, eu não estou satisfeito comigo, eu não gosto de mim, me sinto inferior, né? Eu sei de casos assim também, né? Que você, vamos supor, quando eu fui visitar, quando meu pai era vivo, visitar meu pai na Unimed de Piracicaba, você vê ali, né, um parente do lado da segunda esposa dele, que a minha mãe faleceu, ele casou novamente, você vê o parente falando, nossa, a pessoa quase não me deixou subir, ela se sente inferior, e ela é negada ali de subir, né, fazer aquela visita. Eu chego lá de fora, falo 2 palavras, nem 2 palavras, já estão até me acompanhando até o quarto, né? Então, é uma frequência que nós trazemos dentro de nós. Não é a roupa que eu visto. Não é o cabelo, não é o óculos, é sem óculos, não é nada disso. É uma frequência de poder. Eu gosto de mim. Eu me respeito, né? E Nietzsche era da área alemã com mente muito aberta, né? Então, cada palavra que a gente fala, que a gente sente, cria um campo de força que ecoa totalmente no planeta, né? E então, existe um Wi-Fi de Deus, né? O Google de Deus que está ligado 24 horas pela eternidade. E as árvores são as antenas do Wi-Fi, as antenas. Você vê que quando você contrata um funcionário que vai te dar problema, ele começou a chegar perto de alguma árvore ali mais sensível, uma árvore que tem uma vibração, ele chegou perto, aquela árvore vai morrer, né? Tem pessoas aqui que vêm prestar serviço, eu nunca vi esse tipo de flor, essa cor, posso pegar a muda? Das próximas vezes eu vou dizer não, a não ser que eu pegue mesmo, porque a pessoa põe a mão ali, nunca mais vai nascer, a planta morre, a vibração da pessoa é pesada, a pessoa tem uma vibração muito pesada, uma autoestima baixíssima, a frequência do medo. Então, ela chega perto de uma planta, de uma árvore, ela mata, né? E outra coisa que é muito importante a pessoa saber que a morte não muda caráter de ninguém. Morreu, descansou, agora virou um santo, virou um anjo. Não, querida. Se ele tinha mau caráter, ele continua mau caráter pro lado de lá. Né? Às vezes ele vai ficar numa fila de espera
que para eles lá pode ser 2 anos, para nós é mais de 20, para ser atendido por alguém, para ele começar a enxergar todos os erros dele, né? E querer ficar um pouco ainda para o lado de lá para aprender algumas coisas, ou já vai reencarnar porque está esperneando, né? Então a morte não muda caráter de ninguém. Se você não tem caráter, vai continuar sem caráter. E toda vez que você vai contra a lei divina, você perde, né? Eu não me importo com uma pessoa tá lá falando, acho que ela é louca, acho que ela é isso, acho que ela é aquilo. Eu não me importo. Porque a pessoa está indo contra a lei divina. Quando você vai contra a lei divina, você perde. Eu tenho abundância em tudo, eu tenho a vida que eu quero. Eu moro numa puta palacete só para mim, tenho o que eu quero, vou onde eu quero, viajo para onde eu quero, né? Tenho os animais que eu gosto, tenho saúde perfeita, saúde perfeita. Eu faço 65 anos daqui em menos de um mês, eu tenho saúde perfeita. Perfeita, não me interessa o que você fala, deixa de falar, ou pensa, deixa de pensar, né? Que toda vez que você vai contra a lei divina, você perde. Ou seja, quando um irmão meu, isso não faz mais porque eu bloqueio, um irmão meu começa no WhatsApp querer falar mal do outro irmão, ou falar que não sei quem falou de mim, não sei o que, não sei o que, toma vergonha na cara, vai usar sua energia para cuidar de animais, para arrumar um outro trabalho, toma vergonha na cara. Em seguida eu bloqueio. Se todo mundo fizesse isso, as pessoas iam parar de doar a energia deles, ou delas, para falar da vida dos outros, né? Para ficar julgando os outros, sendo que ela não saiu daquele lugarzinho ali, entendeu? As pessoas não saem do lugar e acham que é você que é a louca, né? Então sempre vibre na coragem, a culpa é do covarde. Isso tem o Reginaldo Quântico, que ele trabalha naquela equipe do Dr. Fritz, né? E ele sempre diz isso, e isso ecoa comigo, porque eu sempre vibrei na coragem desde criança. Então, vibre na coragem, a culpa é do covarde, né? O Dr. Fritz fala muito isso também. A culpa é do covarde. Se você sente culpa, você está na covardia para não fazer nada. Eu tenho medo, eu vou abrir isso, pode não dar certo. E daí que não dá certo? Você abre outro, até você acertar. Entender aquilo que te dá prazer. Porque aquilo que nos dá prazer, que nos traz saúde, trazendo saúde, traz alegria, trazendo alegria, traz abundância. Né? O medo é do covarde. Então, se você está com uma crença bloqueada, aqui, quando você desencarnar, fora do corpo, essa crença vai ampliar, né? Essa crença vai ampliar, né? Vai ampliar de uma forma muito mais forte. Então, eu gostaria de terminar aqui dizendo que a doença é uma escolha, né? A doença é uma escolha. E quando eu digo aeroporto espacial, porque você vai chegar do outro lado nesse aeroporto espacial que está lá e você vai continuar com o mesmo caráter que você tem aqui, né? Então, em vez de ficar fofocando, fazendo besteirinha o dia inteiro no WhatsApp, aquelas mesma porcaria o tempo todo ali nas redes sociais, comece a estudar. Vá assistir esse filme. O filme ainda acho que não está disponível aqui todo pela internet, não sei, mas acho que tem pessoas que conseguem baixar. Mas vai assistir esse filme, né, do Steven Spielberg, né, Discover, né, o dia D, Discover, o dia da descoberta, que ele vai estar falando de uma forma muito clara que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Gratidão, amor sempre.